Voltamos! Deu um bug aí na transmissão. Será que estamos sendo boicotados pelo sistema? Eu não sei se foi a minha internet, mas aí eu voltei, gente. Vou esperar vocês chegarem. Porque, né, a graça é que vocês vejam. Tinha uma galera, poxa. Hoje tá sendo o dia mais interativo, eu tô muito feliz. Se você tá vendo esse vídeo depois, procura a parte 1 desse café esotérico de hoje, sobre os princípios herméticos, tá realmente especial. Eu acordo, pensando e querendo saber. Chegou? Quero saber quem tá aí. Sônia e Clarice, que fizeram 2 perguntas ótimas aqui, que eu faço questão de responder, mas eu só vou responder quando vocês me falarem, ó, estamos aqui, tá? A gente ainda tem 2 princípios para ler. Darlene voltou, coisa boa. Vamos falar aqui sobre os 2 últimos princípios. O princípio de causa e efeito e o princípio de gênero. Ainda temos muito para conversar, hein? Cadê vocês? Tábua de esmeralda, exatamente. Os princípios herméticos, eles... Não sei se você viu quando eu falei, né, na outra live, que eles são... Uma das histórias do surgimento deles é que eles são a tábua de esmeralda. Mas não é no sentido de uma tábua realmente de esmeralda. Mas é que era uma tábua, né? Porque antigamente não eram livros, eram tábuas. Então era uma tábua tão valiosa pelo seu conteúdo que era chamada assim, de tábua de esmeralda. Foi isso que eu entendi. Então, chegou, pessoal, chegou. Fala aí, vai dizendo, tô aqui pra eu saber que vocês estão aqui, pra eu responder as perguntas que vocês fizeram no outro. Mas enquanto isso, pra quem já tá chegando agora, a gente tá finalizando aqui a leitura dos princípios herméticos, tá? Eu já li, a gente já falou sobre mentalismo, correspondência, vibração, polaridade. Eu tô aqui pra eu saber que vocês estão aqui, pra eu responder as perguntas que vocês fizeram no outro. Mas enquanto isso, para quem já tá chegando agora, a gente tá finalizando aqui a leitura dos princípios herméticos, tá? Eu já li, a gente já falou sobre mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, e agora a gente vai falar de causa e efeito. Caibalion nos diz assim: toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não conhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. É muito interessante como esses princípios têm a ver com a lei da física, né? Que a gente aprende lá no colégio, né? Que toda ação tem uma reação, né? Então, você dá um murro numa porta, você sente a dor, né? E tem essa ideia de que tudo que a gente faz na vida, de alguma forma, volta pra gente. É muito reconfortante pensar que essas pessoas desgraçadas que estão por aí um dia paguem, né? Que um dia sintam na pele aquilo que elas causaram, né? Ao planeta, a outros humanos. É um princípio reconfortante, né? Mas é um princípio também, às vezes, mal interpretado. Por exemplo, no sentido da astrologia, às vezes a gente acha que é causa e efeito, né? O pessoal confunde muito. Mas não é. No caso da astrologia, eu já falei lá na outra live, que ele é a correspondência, tá? Não é causa e efeito. Por quê? Porque tá em planos diferentes. A causa e efeito é no mesmo plano. É aqui e agora. O que mais? Vamos ler aqui o que eles falam.
Este princípio contém a verdade que há uma causa para todo o efeito e um efeito para toda a causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, não há coisa que seja casual. Que, no entanto, existem vários planos de causa e efeito. Os planos superiores dominando os planos inferiores, nada podendo escapar completamente da lei. Os hermetistas conhecem a arte e os métodos de elevar-se do plano ordinário de causa e efeito a um certo grau, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causadores em vez de efeitos. Vou parar a leitura aqui para já comentar duas coisas que eu não posso deixar de comentar. Uma é essa questão assim, de que nada acontece por acaso, gente. Nada acontece por acaso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente realmente entende o motivo daquelas coisas ruins que nos acontecem, né? E é maravilhoso quando acontece uma coisa ruim e a gente traz esse pensamento, né? Que nada é por acaso, porque aí se abre todo um leque de percepções das oportunidades que os desafios nos trazem. E essa seria a positividade não tóxica. Não é a positividade do ai, 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 não posso pensar nada ruim, ai, 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 tudo que é pensamento ruim me faz mal, que a gente conversou bastante na outra live. Mas é a força positiva no sentido de presente, né? A presença de que, ok, aconteceu a merda, ok, a merda pode acontecer, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? E aí? O que eu vou fazer se isso acontecer? Como eu posso lidar com isso? Essa é a força, né, que faz a gente reverter aí. E aí ele fala, né, sair da questão de ser sempre uma reação, de estar sempre reagindo, né? Então, as forças do mundo vêm em cima da gente e a gente reage, e a gente reage. Mas e quando é que a gente causa? E quando é que a gente faz as reações, né? E aí, saber também que tudo que a gente fizer vai ter uma reação também. Então, é a ideia também do plantio, daquilo que a gente planta, a gente colhe. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra dizer. Eu, às vezes, sou sintético demais, às vezes. Mas eu acho que eu falei tudo, eu vou continuar lendo aqui. Se eu quiser, eu falo mais um pouco. Falem mais, gente, vocês estão tão calados agora. Tava todo mundo conversando. Ó, as massas do povo são levadas para a frente. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam o seu gênio, caráter, suas qualidades, poderes tão bem como os que o cercam e tornam-se motores em vez de peões. Eles ajudam a jogar a criação, quer física, quer mental ou espiritual. É possível sem partida da vida, em vez de serem jogados e movidos por outras vontades e influências, empregam um princípio em lugar de serem seus instrumentos. Os mestres obedecem à causalidade do plano superior, mas ajudam a governar o nosso plano. Neste preceito está condensado um tesouro do conhecimento hermético. Aprenda-o quem quiser. Essa é uma coisa que eu gosto também. Que eu acho que a pessoa sábia, né, a sabedoria é justamente você conseguir tirar conhecimento de tudo. Em tudo há conhecimento. E a grande burrice, né, sei lá, qual seria o contrário da sabedoria, né? A maior ignorância é justamente essa recusa ao que é diferente, essa recusa ao que você não conhece, essa recusa ao que lhe traz desconforto, né? Eu queria responder aqui duas perguntas que foram feitas, mas eu queria saber se as pessoas estão aí, mas como elas não chegaram até agora, eu acho muito válido. Não, eu vou esperar até o final, ver se elas se manifestam. Clarice, Sônia, vocês estão aí? Falem comigo. Será que não tá vindo os comentários, gente? Estou sendo sabotado pelo Facebook.
Mas eu vou terminar de ler aqui o princípio do causa e efeito. Não, eu terminei, né? Terminei do causa e efeito, gente. Então, nada é por acaso. Vamos aprender também com os nossos erros. E o princípio do gênero finaliza aqui os 7 princípios herméticos. Princípio do gênero? Mas o que é isso? Bom, o gênero está em tudo. Tudo tem o seu princípio masculino e o seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Olha só que legal, gente. O Kybalion é hermafrodita. Assim, fazer um comentário aqui como pessoa trans, eu odeio quando alguém vem me dizer assim, não, mas todo mundo é homem e mulher. É, meu bem, mas é assim, todo mundo tem o feminino e o masculino dentro de si, tá? Mas respeite as identidades que não são cisnormativas, ok? Apenas respeite, informe-se. Eu não vou falar sobre isso agora. Mas, continuando... Este princípio encerra a verdade que o gênero é manifestado em tudo. Que o princípio masculino e o princípio feminino sempre estão em ação. Isto é certo, não só no plano físico, mas também nos planos mental e espiritual. No plano físico, este princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, toma formas superiores. Mas é sempre o mesmo princípio. E aí vão falar, Luan, mas ele tá falando aqui que se manifesta como sexo. O que você quer dizer sobre isso? Gente, sexo não tem gênero. O meu sexo, ele é masculino. É um sexo masculino com útero. Sim. E todas as outras questões do cromossomo XX, sim. Mas é um sexo masculino, entendeu? O termo masculino e feminino foram associados de forma cisnormativa por uma tecnologia de controle dos corpos que existe também com o racismo, não é? Então, pesquise mais, se informe antes de falar besteira. Continuando, nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. Nenhuma criação, física, mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero opera sempre na direção da geração, regeneração e criação. Todas as coisas e todas as pessoas contêm em si os 2 elementos deste grande princípio. Todas as coisas machos têm também o elemento feminino. Todas as coisas fêmeas têm o elemento masculino. Se compreenderdes a filosofia da criação, geração, regeneração mentais, podereis estudar e compreender este princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Nós vos advertirmos que este princípio não tem relação alguma com as teorias e práticas luxuriosas, perniciosas, degradantes, que têm títulos empolgantes e fanáticos e que nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural de gênero. E aqui ele usa a palavra prostituição negativamente. Nada é perfeito. Tais teorias baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo. Falicismo com F maiúsculo. Eu não sei o que é. Talvez tenha a ver com falo, né? Seria falocentrismo, não sei. Falicismo. Tendem a arruinar, então, tais teorias, baseadas nas antigas formas infamantes do falicismo, tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre publicou notas severas contra estes preceitos que tendem à luxúria, depravação e perversão dos princípios da natureza. Se desejais tais ensinamentos, podeis procurá-los noutra parte. O hermetismo nada contém nestas linhas que sirva para vós. Tá errado, mas deve ser isso. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os vis, todas as coisas são vis e baixas. Eu critico assim, o uso da palavra prostituição como negativa, porque eu respeito muito as pessoas que se prostituem, né?
Porque, assim, se você for olhar, mas tá vendendo o sexo por dinheiro, sim. Então quer dizer que vender sexo por dinheiro não pode, mas vender, por exemplo, massagem por dinheiro pode, vender aconselhamento terapêutico por dinheiro pode, explorar a natureza por dinheiro pode, tudo isso tá tudo bem, né? Agora fazer sexo por dinheiro não pode. Então, assim, vamos respeitar também a realidade de quem você não conhece, porque, assim, poucas pessoas realmente amam se prostituir sexualmente, né? Mas se elas os fazem e ganham a vida dessa forma, elas merecem respeito. Assim, né? Falta de respeito é justamente não respeitar elas, sabe? E a profissão delas não tem nada de errado em si. O que tem de errado realmente é um sistema capitalista que leva a gente a vender tudo. Tudo a gente tem que vender. Tudo a gente tem que vender, gente. Não pode fazer nada de graça, não é? Gente, tudo tem que gerar uma grana, né? Porque a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, assim, o que tá errado é o sistema. Então, quando a gente coloca a crítica na pessoa que faz sexo por dinheiro, a gente tá. Por isso que eu não gosto do feminismo radical, que é uma corrente do feminismo, que costuma colocar a prostituição como um problema, assim, em si, em essência. E, assim, por mais que exista muitos problemas em relação à prostituição, que é justamente a exploração do trabalho dessas, muitas vezes, mulheres, mas não só, né? Mas principalmente muitas mulheres são exploradas sexualmente. Aí sim a gente tem um problema, tá? Mas enfim, eu sempre viajo um pouco, porque, enfim, estamos falando de gênero, né? Não tem como não falar disso. E aí, outra coisa aqui que ele fala dessa questão da pureza, né? Eu já li muito sobre alquimia hermética e ocultismo, e eles falam dessa coisa da pureza, né? Como sendo essa elevação, né? Essa vibração que reverte a negatividade e tal. Assim, é questionável também, mas deu pra entender, né? O que vocês têm a me dizer aí sobre isso? Eu vou aqui responder as duas perguntas que me foram feitas, embora as pessoas parecem que não estão aqui. A Sônia falou assim, que às vezes ela se sente incomodada quando a pessoa negra reclama. Ela sente como se ela fosse incluída no contexto de dar e que dá um mal-estar a ela. E é natural para nós, pessoas de pele branca, sentirmos esse desconforto. E a gente tem que lidar com isso, baixar a cabeça e realmente entender que esse desconforto que a gente sente quando a gente ouve a dor de uma pessoa negra não é nem metade do desconforto que ela sente sendo uma pessoa de pele negra numa sociedade racista, né? E aí tem a questão do colorismo, mas quem tem a pele mais clara não é negro, não sei o quê. Não, gente, tem uma questão étnica e tem uma questão socioeconômica de onde a pessoa vive. Então, se a pessoa se declara como negra também, você não tem direito nenhum de dizer que ela não é negra. Darlene tá falando aqui do falicismo, né? Faz uma crítica à adoração ao falo. Deve ser isso, Darlene, deve ser isso. E a outra pergunta que eu achei muito interessante também, que a Clarice Santos fez, ela falou assim que ela tá mudando, se tornando mais simples e desapegada, e que ela vê algumas pessoas se afastando. E isso faz com que ela se questione se ela tá fazendo a coisa certa, mas ela sente no coração que é isso que ela precisa fazer. Aí ela pediu pra eu falar um pouco sobre como eu lidei com essa mudança. Cara, desconforto sempre vão ter. A gente a gente justamente tem que aprender dar valor no nosso fortalecimento, não também tentar ser uma pessoa forte o tempo todo. A gente também é frágil, né? A gente também precisa de aprender a pedir ajuda. Eu acho que eu fui lidando com isso, vendo algumas pessoas se afastando. Pra mim foi bom, no caso, eu falei de pessoas que se afastaram que não me acrescentavam em nada, né? E às vezes eu me sinto só também, mas a solidão também é uma oportunidade de aprendizado. E o mais importante que você falou, Clarice, é que você sente que no seu coração que você tá fazendo a coisa certa. Então, quando a gente tá em paz com a gente mesmo,
Por mais que você esteja fazendo, se você tá demonstrando muito ódio, mas você tá em paz internamente, você tá fazendo a coisa certa, porque às vezes esse ódio que você tá demonstrando é algo muito maior que você tá sendo um canal, né, pelo qual aquilo tá chegando até a pessoa, fazendo ela compreender também o quanto ela tá fazendo mal, né? Então, tirando realmente os casos de chegar a uma violência física, né? Que aí eu acho que a gente passou o limite, né? Eu acho que realmente violência física, a única violência física aceitável é a defesa pessoal. É o único momento em que realmente agredir é algo legítimo. É quando a gente está se defendendo da nossa própria vida ou a de alguém, né? Então falar, gritar, né, expor também os nossos sentimentos ruins para quem nos ofende, não de forma sistemática, né? Não tô falando assim do que acontece às vezes na internet de por exemplo, um gabinete do ódio, né, que dispara mensagens de ódio aí para alguma pessoa. Isso sim é muito danoso, mas de um para um, você falar aquilo que você sente é sempre muito positivo, não importa o que seja, porque é verdadeiro, cara. Não tem coisa mais benéfica do que as coisas como elas realmente são. E é justamente sair da ilusão, né? É essa busca do autoconhecimento. Gente, eu já tô me enrolando demais, a live já ficou imensa, já tô na segunda parte, eu já respondi perguntas aqui. E eu vou encerrando, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem. Quem puder contribuir com a nossa rifa, quem puder participar das nossas reuniões, participar dos nossos espaços, quem quiser adentrar a rede, procure Rede de Apoio Mútuo. A gente está no Instagram, a gente está no YouTube, né? Rede de Apoio Mútuo, Artistas de Rua, Camelôs e Autônomos sem Registro. A gente tem também um grupo aberto para auto-organização aqui no Facebook. E estamos abertos, críticas são muito bem-vindas. E tamo junto. Apoio mútuo, né não? Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer, valeu Darlene aí, comentários enriquecedores aqui falando da questão da adoração ao falo, né? Como se tudo tirasse ao redor do pênis, né? Essa dá muito. A gente falou aqui sobre masculinidade também, num quadro anterior, mas a gente vai voltar nesses assuntos. Ah, a Clarice tá aí, ela agradeceu. Eu consegui explicar, Clarice? Não sei se é mais ou menos isso que você quis dizer das pessoas, porque é isso, eu percebi que quem se afasta é justamente quem tem que se afastar, e aí isso abre caminho, abre espaço para que outras pessoas também se aproximem, sabe? Então a gente não tem que temer isso. A gente não tem que temer, e às vezes a gente precisa de ficar só também. Às vezes eu já tive também momentos em que eu estava muito assim, pistola, né? E aí eu afastei muita gente, fiquei só. E foi maravilhoso. Era exatamente o que eu precisava. E aí eu entendi até que aquela minha raiva era isso. Hoje em dia eu percebo muitas das vezes que eu posso evitar ter surtos de raiva se eu aprendo a dizer: tô precisando de um tempo, tô precisando ficar só, sabe? E é isso. É um prazer, galera. Valeu demais. Abração. Fiquem com as melhores energias de vocês. Acredite em você. Você é a revolução. Vocês são, tenho certeza que quem tá aqui é pessoa que realmente tá nessa busca aí de se conhecer, e isso faz toda a diferença. O nosso trabalho é invisível. Esse nosso trabalho de formiguinha, de afetividade, de conversar de um a um, de valorizar, é um trabalho invisível. E é maravilhoso esse trabalho nosso, porque como ele é invisível, o Estado, as forças opressoras não conseguem combater. Entendeu? Elas não conseguem reprimir esse nosso trabalho porque ele é invisível, elas não enxergam, tá longe dos holofotes. E é aí que é a nossa grande força. É por isso que ainda resistem as culturas de tantas formas diferentes, sabe?
É por isso, é porque esse trabalho de formiguinha invisível, que é muito um trabalho feminino, né? É um trabalho de muitas mães, de muitas avós. Então, esse trabalho ele é valioso. Não percam essa noção, assim, do quanto é importante ter empatia, estudar, levar a sério, se levar a sério, acreditar em si e vibrar. Vibrar tudo, sentir tudo. Ser humano, afinal, é isso que somos. Humano, humano, demasiado humano. Valeu, pessoal. Beijão. Agora eu vou mesmo.